No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dilatação, nossa aula 2 dentro da termologia. Eu sou o João Gabriel e você está no canal JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, espero que tudo bem com todos vocês. Neste momento a gente dá início à nossa segunda aula dentro da termologia. Caso você tenha perdido a primeira, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhá-la. Na primeira aula a gente falou sobre a termometria, onde a gente falou sobre as escalas termométricas, e agora a gente dá início à parte de dilatação, onde a gente vai dividir essa aula em dois momentos. Primeiro a gente vai falar sobre a dilatação dos sólidos e posteriormente a gente vai falar sobre a dilatação do líquido. Então vamos lá. Quando a gente tem um sólido, e essa caneta ela é um sólido, obviamente, qual a ideia? Sempre que um corpo, ele aumenta a temperatura, vamos relembrar, o que era a temperatura? Era o grau de agitação das moléculas. Então, corpos com maiores temperaturas, eles têm as moléculas mais agitadas. Pensa comigo, um corpo com as moléculas mais agitadas, essas moléculas devem ocupar mais ou menos espaço? Mais espaço. Então, quando um corpo aumenta a sua temperatura, naturalmente, ele aumenta o espaço que ele ocupa. E com isso, a gente vai dizer que ele sofre uma dilatação. Agora, quando um corpo perde temperatura, as moléculas ficam menos agitadas, elas começam a ocupar um espaço menor. E a gente também vai dizer que isso é uma dilatação. Diferentemente do senso comum, em que acredita-se que uma dilatação está apenas associada a uma expansão, a dilatação ela também está associada a uma contração. A gente vai chamar de uma dilatação positiva, uma expansão, uma dilatação negativa, a contração. E aí qual é a ideia aqui, a brincadeira do negócio? Quando a gente tem um corpo sólido, esse corpo ele possui três dimensões, né? A gente mexe aqui com objetos tridimensionais, claro. E uma vez que ele tem três dimensões, algumas coisas podem acontecer. Perceba que, por exemplo, essa caneta ela possui uma dimensão que é mais expressiva que as demais. Então ela tem o seu comprimento que é muito maior do que sua largura e sua altura, por exemplo. E quando isso acontece, a gente vai desprezar as dilatações que ocorrem na sua largura e na sua altura, considerando que haja apenas uma dilatação em seu comprimento. A esse tipo de dilatação a gente vai chamar de uma dilatação linear. Então uma dilatação linear é aquela que a gente vai considerar em que ocorre apenas em uma direção do corpo, porque as outras dilatações, embora existam, elas são apenas desprezíveis. Show de bola? Beleza. Quando a gente tiver um corpo em que esse corpo ele tem duas dimensões relevantes, por exemplo, minha mesa digitalizadora. Minha mesa digitalizadora, ela tem um comprimento, ela tem uma altura e ela tem aqui uma espessura. E acho que você vai concordar comigo que o seu comprimento e sua altura são muito mais relevantes, muito mais expressivos do que a espessura dela. Com isso, a gente vai desprezar a dilatação que acontece nessa direção e vamos ficar apenas com essas duas dilatações. Quando ocorre uma dilatação no seu comprimento e na sua altura, perceba que toda a superfície vai sofrer uma dilatação. E com isso a gente vai chamar de uma dilatação superficial, aquela que ocorre em duas direções. Caso a gente tenha um objeto que tenha todas as suas direções igualmente relevantes, como por exemplo o mouse, ele tem largura, comprimento, ele tem largura e ele tem altura. E repara, não tem nenhuma que seja muito maior do que as outras. Então, quando esse cara sofreu uma dilatação, ele vai sofrer uma dilatação em todas as direções, mudando assim todo o seu volume. A isso a gente vai chamar de uma dilatação volumétrica. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que a gente tem aqui uma barra, e uma barra, claro, ela tem uma dimensão que ela é mais expressiva, e com isso ela vai sofrer uma dilatação tipo linear. Vamos supor que inicialmente ela esteja uma temperatura T0 e ela aumente sua temperatura até uma temperatura T. E com esse aumento de temperatura, ela sofre um aumento no seu tamanho. O que a gente vai chamar aqui de dilatação? Justamente essa variação do comprimento. O ΔL vai ser essa variação do tamanho. E, claro, tudo que é delta, na física a gente sabe que a gente pode calcular como sendo o final menos o inicial. E, de fato, essa dilatação do tipo linear pode ser calculada como sendo aí o comprimento final menos o comprimento inicial.
Beleza. Agora, uma vez que houve aqui um aquecimento, deve ter uma maneira da gente poder calcular essa variação do tamanho, que é a dilatação, em função dessa variação de temperatura. E, de fato, existe aqui uma forma. A gente fica com essa dilatação, que é a variação do comprimento, e uma vez que a gente comentou que algumas dilatações elas são desprezadas quando o comprimento é muito pequeno, é porque justamente essa dilatação depende do comprimento inicial. Então ela depende do comprimento inicial. E quanto maior for essa variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. O que significa que o ΔT é diretamente proporcional a essa dilatação, ao ΔL. E agora, pensa comigo, se essa barra for de madeira e sofre uma mesma variação de temperatura que uma barra de mesmo tamanho de ferro, será que as duas vão sofrer a mesma dilatação? Não, porque vai ter algo aí que vai ser intrínseco da substância que constitui o nosso objeto. Então, a gente vai ter essa dilatação dependendo aí de algo que depende da substância. Esse algo que depende da substância a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. No caso da dilatação linear, vai chamar de coeficiente de dilatação linear. E a gente utiliza a letra alfa. Ok? Agora, vou escrever isso daqui para você não esquecer. Deixa eu botar aqui a caixinha. Botei aqui. E vou escrever quem é esse cara daqui, ó. Vou chamar assim, ó. Coeficiente de dilatação linear. Vou aumentar essa letra, porque eu sei que você não está enxergando nada. Coeficiente de dilatação linear. E vou puxar aqui uma setinha dele. Vamos botar aqui outra cor? Roxo. Cor de roxo. Então esse cara é o coeficiente de dilatação linear. Então perceba, essa dilatação ela é o tamanho inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Agora, se a gente tem um corpo que tem duas dimensões relevantes, por exemplo, uma placa, então a gente vai ter aqui, ó, essa placa inicialmente é uma temperatura T0, que vai sofrer aqui um aumento de temperatura, por exemplo, até uma temperatura T. Como que a gente pode calcular essa variação diária, ou que a gente vai chamar aqui de uma dilatação superficial? Esse ΔA, que é a dilatação superficial, claro, pode ser calculado como sendo o tamanho final, a área final, menos a área inicial. Beleza. Então a gente vai ficar com esse ΔA sendo igual a menos a zero. Mas não só isso. Da mesma forma que a gente calculou a dilatação anteriormente, a gente pode fazer aqui. Então, como é que a gente falou que seria a dilatação? A dilatação era o tamanho inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai ficar com a dilatação sendo igual ao tamanho inicial vezes um coeficiente. Mas que coeficiente é esse? Esse daqui é chamado de coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, repara, é exatamente o mesmo formato. Então, a gente fica com a dilatação superficial sendo igual à área inicial vezes agora o coeficiente de dilatação superficial, que leva a letra beta, e eu vou escrever isso aqui para você, tá? Esse aqui, ó, coeficiente de dilatação superficial. Quem é esse coeficiente de dilatação superficial? Beta, aquele que depende da substância. Vou botar aqui, ó, que beta é o seu coeficiente de dilatação superficial. Depende da substância. Show! Agora acho que você já até sabe o que eu vou escrever aqui, né? Porque repara, segue a mesma lógica. Vamos supor agora que a gente tenha um corpo, onde esse corpo ele tem todas as direções, todas as dimensões igualmente relevantes. Com isso, ele vai ter aqui uma temperatura inicial
E a partir daqui ele sofre um aquecimento, chegando a uma temperatura final T. Uma vez que ele sofre essa variação de temperatura, vou botar aqui para cima. Uma vez que ele sofre essa variação de temperatura, ele sofre também uma variação no seu tamanho, no seu volume, que a gente vai chamar de dilatação volumétrica. Essa dilatação volumétrica ΔV, da mesma forma que as demais, pode ser calculada como sendo o volume final menos o volume inicial. Vou botar aqui a caixinha para você. E essa dilatação, esse ΔV, ele pode ser escrito como o volume inicial vezes, dilatação é o tamanho inicial vezes um coeficiente. Se na dilatação linear a gente tinha um coeficiente chamado de coeficiente de dilatação linear superficial, coeficiente de dilatação superficial, aqui na dilatação volumétrica a gente vai ter um coeficiente de dilatação volumétrica e a gente utiliza a letra gama vezes a variação de temperatura. Ok. Vamos fechar aqui na caixinha. E quem é esse coeficiente? Eu vou escrever aqui para você. Coeficiente de dilatação volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica. Show! Agora, faltou aqui a gente falar das unidades, né? Então, como é que fica isso? Esse ΔL, claro, no sistema internacional, o sistema internacional tem que ser dado em metro. Mas, cara, repara aqui o seguinte. Uma vez que ΔL é igual a L0 vezes alguma coisa, o que importa é que a unidade do ΔL seja igual ao do L0. Não importa aqui qual vai ser a unidade que você vai usar. Pode usar em metro? Claro. Pode usar em centímetro? Pode também. Pode usar em milímetro? Pode. Só a única condição aqui é que seja igual o do comprimento inicial. Da mesma forma, qual deve ser a unidade da dilatação superficial? A mesma da área inicial. Qual deve ser a unidade aqui da dilatação volumétrica? A mesma do volume inicial. E qual era a unidade de temperatura? Quem lembra? No sistema internacional, Kelvin, né? Mas a gente chegou a comentar que a variação, isso lá na nossa aula 1, a variação de temperatura em Kelvin tem o mesmo valor da variação de temperatura em Celsius. Então aqui, tanto faz se você vai utilizar em Kelvin ou em Celsius. Tanto faz. Ok? Agora, como é que fica esse alfa? Como é que vai ficar aqui a unidade do alfa? Cara, pensa aqui comigo, isola o alfa. Uma vez que alfa está aqui desse lado aqui da igualdade, né? Ao isolar ele, a gente vai ficar com ΔL sobre L0 sobre ΔT. Como ΔL tem a mesma unidade da L0, fica apenas 1 sobre ΔT. Então a unidade desse cara vai ser grau Celsius elevado a menos 1. E eu quero que você perceba que ocorre exatamente a mesma coisa com um beta e com um gama. Então a gente pode dizer que a unidade do beta é igual à unidade do gama, que é igual à unidade do alfa, e essa unidade é grau Celsius elevado a menos 1. O elevado a menos 1 eu vou escrever assim para você, ó. Elevado a menos 1. Ok? Então, grau Celsius elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre grau Celsius. E tem aqui ainda uma observação. Se liga aqui. Uma vez que os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrico dependem da substância que constitui o objeto, bom, se eu tiver uma barra de ferro, uma placa de ferro e um cubo de ferro, então talvez esses coeficientes se relacionem de alguma forma. É claro que eles não vão ter o mesmo valor, uma vez que um é um coeficiente de dilatação linear, o outro superficial, o outro volumétrico, mas tem que ter alguma relação. Qual é a relação? Eu vou escrever para você, ó. Uma vez que o alfa ele é associado a uma direção, o beta 2, o gama 3, a gente tem a relação aqui
alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. E isso daqui está associado a essa relação de 1, 2 e 3 direções, respectivamente. Tranquilo? Então, isso daqui é o que a gente sabe sobre a dilatação dos sólidos. A gente tem a linear, a gente tem a superficial e a volumétrica, dependendo de quantas direções vai haver aqui essa dilatação, essa variação no tamanho. Quando a gente fala de dilatação dos líquidos, o líquido ele sempre vai se dilatar volumetricamente. Então, qual é a ideia? Imagina aqui que a gente tem um recipiente, de modo que esse recipiente ele possua um volume inicial e ele esteja completamente cheio de água. E se ele está completamente cheio de água, significa que a água possui o mesmo volume inicial desse recipiente. Mas aí eu já te adianto aqui uma coisa. Líquidos têm um coeficiente de dilatação maior do que os sólidos. O que significa que o coeficiente de dilatação dessa água aqui é maior do que o coeficiente de dilatação desse recipiente. E com isso, o que acontece? Uma vez que ele estava completamente cheio, ao sofrer uma variação de temperatura, por exemplo, de uma temperatura inicial T0 até uma temperatura T, o que vai acontecer é que esse líquido vai dilatar mais. E se ele vai dilatar mais, ele passa a ocupar um espaço maior do que o recipiente que ele estava. Mesmo que esse recipiente também cresça. E com isso, parte desse volume ele vai derramar. A esse volume derramado, a gente chama ou de volume extravasado ou de volume derramado mesmo. E se você pega um copo completamente cheio d'água, bota no micro-ondas e, no final, né, de fazer esse aquecimento, você percebe que tem uma poça, qual é a impressão que você tem? O que aparenta ter acontecido? Aparenta ter acontecido apenas a dilatação do líquido. Então parece que só o líquido que dilatou. Então isso aqui é o que a gente vai chamar de um ΔV aparente. É uma dilatação aparente, porque só aparenta ter dilatado isso. João, não entendi. Vamos botar aqui exemplos? Vamos supor que esse copo aqui ele tivesse 100 ml, tá? 100 ml. E aí o copo, ao dilatar, ele vai ficar com 115 ml. 115 ml. O que significa que a dilatação, o ΔV, do recipiente, se ele estava em 100 e foi para 115, é de 15 ml. Agora, vamos supor que o líquido ele vai dilatar mais, sei lá, 20 ml. Vamos supor que ele sofre uma dilatação de 20. Pensa comigo aqui. Se ele sofre uma dilatação de 20, se ele tinha 100, ele fica com 120. 115 estão aqui dentro. O que significa que transbordou quanto? 5 ml. Certo? Então, essa dilatação aparente, esse ΔV aparente, ele nada mais é do que a diferença entre o ΔV do líquido e o ΔV do recipiente. E como que a gente calcula esse ΔV? Da mesma forma que a gente viu lá em cima, né? Inclusive, é uma dilatação volumétrica. Então, pode ser calculado como? Pode ser calculado como sendo V0 gama ΔT do líquido menos V0 gama ΔT do recipiente. Uma vez que tanto o líquido quanto o recipiente eles sofreram a mesma variação de temperatura e eles tinham exatamente o mesmo volume inicial, a gente consegue colocar em evidência, né? O V0, e aí já vou botar aqui, ó, nessa ordem, ó, gama do líquido menos o gama do recipiente vezes o ΔT. Então essa diferença entre os gamas, a gente vai chamar de um gama aparente. Então isso aqui é chamar de gama aparente. E aí com isso fica exatamente da mesma forma. A dilatação aparente, o ΔV
aparente fica sendo igual a um volume inicial vezes um coeficiente de dilatação, nesse caso aqui aparente, vezes a variação de temperatura. E com isso, a gente tem a dilatação dos líquidos. Show? Então, uma vez que o líquido dilata mais que o sólido, se você está no recipiente completamente cheio, ele transborda. É só isso. Como é que você calcula essa parte que transborda? Dessa forma. Então, ΔV aparente, que é o que transborda, é igual ao V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. Show! E para a gente fechar nosso conteúdo, eu tenho que te explicar aqui um negócio que num primeiro momento vai parecer meio esquisito, chamado de dilatação do vazio. Como assim dilatação do vazio? Começou essas maluquices na física. Pensa aqui comigo o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem uma placa, tá? Uma placa de área a zero. E aí eu chego nessa placa e eu pinto um círculo nessa placa. Vou fazer aqui assim, ó. Vou pintar aqui um círculo. Pintei o círculo. Beleza. Então, supondo que essa placa estivesse a uma temperatura T0 e ela seja elevada a uma temperatura T, eu te pergunto, o que deve acontecer com o tamanho desse círculo que estava pintado? Pô, se a chapa aumentou, ele vai aumentar também, né? Ele vai ficar maior. Agora, se ao invés de estar pintado, se isso aqui fosse um recorte, se eu tivesse feito um recorte, ou seja, eu teria um buraco ali, concorda que exatamente a mesma coisa aconteceria, esse buraco teria aumentado? Isso é o que a gente vai chamar de dilatação do vazio. Então, o vazio, ele se dilata exatamente como o material em que ele está constituído. Pegou? Isso é o que a gente chama de dilatação do vazio. Perfeito. Agora, podemos então, uma vez que essa aula também é curtinha, a gente pode ir direto para exercícios. Então vamos embora para a questão de número 1, que fala assim. Uma barra de ferro de comprimento L0, a temperatura θ0, tem seu comprimento aumentado de L. Ao sofrer uma variação de temperatura θ sem que ocorra mudança de estado, outra barra de ferro de comprimento 3L0, a temperatura θ0, ao sofrer uma variação de 2θ sem que ocorra mudança de estado, tem seu comprimento aumentado D. Então repara, quando fala o comprimento aumentado D, o que ele está querendo é a variação, né, de comprimento, que significa que é a dilatação. Olha o que ele fala. Ele fala que uma barra de ferro de comprimento L0 e, claro, uma vez que é uma barra, é uma dilatação linear, o que significa que ele tem um coeficiente de dilatação linear. Tá? Ele tem seu comprimento aumentado de L. O que isso significa? Que o ΔL aqui vale L. Sofre uma variação de θ. Vou botar aqui, ó, θ. Sofreu uma variação de θ. Ok. Outra barra de ferro, qual vai ser agora? Esse ΔL. Só que agora ele tem um comprimento de 3L0. Uma vez que é a mesma barra de ferro, não a mesma barra de ferro, mas o mesmo material de ferro, ele tem o mesmo coeficiente. E ele sofre aqui uma variação de temperatura de 2θ. E aí ele quer que a gente relacione isso. Bom, pensa aqui comigo. Uma vez que isso daqui, né? Vou jogar esses números para frente. 3 vezes 2 vezes L0 alfa θ. Mas quem que era esse L0 alfa θ? Era justamente o L, né? Que está aqui em cima. O que significa que o ΔL fica sendo igual. 3 vezes 2 fica 6. L. E é exatamente o que diz pra gente a letra A. É. Então, questão bem tranquila, aplicação de fórmula, comparando uma dilatação linear com outra dilatação linear. Podemos ir para a questão de número 2, que fala: uma viola com cordas de aço foi perfeitamente afinada pelo violeiro em uma noite fria. Na tarde do dia seguinte, com uma temperatura mais elevada em relação à noite passada, o violeiro percebeu que todas as cordas de sua viola estavam desafinadas em tons de frequência mais alta. A constatação do violeiro decorre do fato de que, em temperaturas mais elevadas, as cordas da viola ficam mais tensionadas, considerando que o restante dos componentes da viola é feito de madeira
uniforme, que não há empenamento de nenhuma de suas partes e que a umidade manteve-se constante, verificou-se que, olha só o que ele fala, no momento que afina, você tem a corda, né, tracionada ali no braço. E ele está falando que em temperaturas mais altas, essas cordas ficam mais tracionadas, o que significa que elas ficam mais esticadas. Como houve um aumento de temperatura, necessariamente houve um aumento das partes, uma dilatação positiva. Tanto a corda quanto a madeira aumentam seu tamanho. Agora, para a corda ficar mais esticada, concorda que a madeira tem que ter esticado mais? E aí faz ela esticar. Se a madeira tivesse dilatado menos do que a corda ficaria mais frouxa, se ligou? Ou seja, necessariamente a madeira dilatou mais do que as cordas, o que significa que a madeira tem um coeficiente de dilatação maior. Então, aonde fala isso? O coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior do que o de aço, a gente fica de novo com a letra E. Então, ó, questão tranquila, certo? Apenas aí uma análise, é uma questão teórica, e algumas questões que aparecem dessa forma teórica, elas de fato são questões apenas dessa análise, né? Você não precisa fazer conta. Bem tranquilo, bem suave. Vamos embora para a questão de número 3, que fala assim pra gente. Em um laboratório industrial, existe um recipiente de vidro que está completamente cheio com volume V de mercúrio a 20 graus Celsius. Determine aproximadamente o percentual do volume do mercúrio que extravasa em função de V, quando o conjunto é aquecido a 140 graus. Então vamos lá, preste atenção aqui comigo. O que vai ser o percentual do volume que extravasa? Por exemplo, tinha 100 ml, tá? Tinha 100 ml inicialmente, e aí dilatou, caiu 10 ml. Qual o percentual que extravasou? 10%. Qual é a conta que você faz? É o que extravasou sobre o volume inicial. E lembra, como é que a gente calcula o ΔV aparente? O ΔV aparente, o ΔV aparente, ele é igual ao volume inicial vezes o gama aparente. Quem é o gama aparente? É o gama do líquido menos o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. O que a gente quer? Não é o percentual. Se a gente quer o percentual, o que a gente precisa fazer? ΔV aparente sobre o volume inicial. Só jogar esse volume inicial para cá. Então vai ficar assim, ó, ΔV aparente sobre o volume inicial. Isso daqui é igual gama do líquido. E aí, olha a maldade da questão. O que a questão deu? A questão deu pra gente o coeficiente de dilatação linear. A gente só vai precisar lembrar aqui que o gama ele é igual a 3 vezes o alfa. Ele deu pra gente o alfa, a gente precisa utilizar o gama. Então vai ficar 3 vezes o do líquido, que é de 61 vezes 10 a menos 4, menos 6. 61 vezes 10 a menos 6. Menos 3 vezes, porque também deu o linear do vidro, 9 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. Se estava 20 graus Celsius e foi para 140, variou 120, não. Então repara, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode jogar esse 3 para fora, afinal o 3 está multiplicando os dois, né? Aí fica 61 menos 9, a gente vai ficar aqui com 52 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 120, que dá 360. Quanto que vai dar isso? 360, e aí vou aproximar, tá? 360 vezes 50, 360 vezes 50 daria 18.000 vezes 10 a menos 6. 18.000 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a menos 2. O que é menos 2? 10 a menos 2 é justamente 1 sobre 100. Ou seja, isso daqui é aproximadamente 1,8 por
100%. Como a gente deu uma aproximada, né? Na verdade seria um pouquinho mais, ou seja, 2%. Então 2% a gente marca aí a letra B. Então, pessoal, se ficar alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários sua dúvida, vai ser um prazer te responder. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Não deixa também de compartilhar esse vídeo com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.